do que estudou assim, ensino fundamental, ensino médio, alguém lembra alguma coisa sobre o segundo reinado? Perdão, sobre o período regencial? É difícil, né? Eu mesmo confesso a vocês que só depois que eu cheguei na faculdade e comecei a estudar a fundo a história do Brasil que eu prestei atenção no que foi esse período, porque a gente sempre ouve falar, quando se fala em história do Brasil, a gente sempre ouve falar nas revoltas. E aí, as principais revoltas que você escuta falar na história do Brasil, a Balaiada, a Sabinada, né? A Guerra dos Farrapos, o que geralmente não se fala, a revolta dos malês, o que geralmente não se fala sobre essas revoltas é que elas aconteceram todas durante o período regencial. Durante os 9 anos aí que foram do período regencial, que é o primeiro período, que é da regência trina provisória, o segundo período da regência trina permanente, depois a regência e depois duas regências unas. Né? Então vamos ver com mais detalhes sobre esse período aí, mas antes a gente vai voltar só um pouquinho na aula anterior para ver o contexto em que se deu o início do período regencial. Vou colocar aqui a apresentação na tela, vamos ver aqui, apresentar a tela inteira. Vocês estão vendo a minha... Ah, agora vai aparecer a minha tela aí. Beleza. Então vamos aí para a apresentação. Pessoal que está chegando agora, boa noite, tá? Sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre o período regencial. Bom, gente, o período regencial, para começar a falar do período regencial, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, no finalzinho do primeiro reinado. Pois não? Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? A gente precisa voltar lá atrás, no finalzinho do primeiro reinado, que é quando acontece a abdicação de Dom Pedro I, quando ele, por razões que eu já expliquei na aula anterior, né? Ele deixa o trono brasileiro, do Império Brasileiro. A primeira razão, o clima político aqui no Brasil, depois daquela Constituição autoritária que ele impôs, né? E o segundo, a situação política em Portugal, porque com a morte de seu pai, ele abdicou, ele que seria o herdeiro do trono português, abdicou do trono em favor da sua filha, e o seu irmão Dom Miguel estava na tentativa de usurpar o trono. Então ele volta para Portugal para defender os interesses da sua filha, né? Bom, o que eu falei aqui agora, né? Vai desde a abdicação de Dom Pedro I até a maioridade antecipada do imperador Dom Pedro II, que acontece em 1840. Aí, nessa imagem na tela aí, vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Beleza, dá pra ver aqui. Beleza? Então, na imagem da tela, vocês estão vendo Dom Pedro entregando a sua carta de abdicação para o parlamento, né? Que, assim, era um dos poderes além do poder imperial. O poder imperial era quase absoluto, mas existia lá o parlamento, que era formado, em sua maior parte, por membros das elites. Então, Dom Pedro entrega sua carta de abdicação e parte para Portugal. Aí, uma imagem da carta, tem um negocinho aqui na tela que eu queria saber como é que tira.
Deixa eu só tirar ele do meio aqui, né? Beleza. Essa é a carta de despedida do ex-imperador do Brasil, que é a carta de abdicação de Dom Pedro. Depois eu vou compartilhar essa apresentação lá no grupo, para vocês poderem olhar com mais detalhes, quem quiser, essas imagens. Aí eu acabei utilizando bastante gravuras nessa apresentação. Beleza, eu dei uma acompanhada lá no material lá. Tava legal. Ah, legal. Por que que o meu... Ah, sim, agora foi. Esse daí é uma imagenzinha itimalia, né, como dizem na internet atualmente, do Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade. Pedro de Alcântara, filho do Dom Pedro I. Bom, foi com essa idade que o Pedro de Alcântara recebeu o trono do Império Brasileiro. Quer dizer, recebeu não, se tornou herdeiro por direito ao trono, mas não pôde assumir porque a Constituição, aquela Constituição lá promulgada pelo seu pai, não permitia que uma criança assumisse o trono. Ele teria que ter o 18 para poder se tornar efetivamente imperador. E aí, a gente, vendo uma situação dessa, a gente para e pergunta, pô, era um moleque de 5 anos, o pai dele foi embora para Portugal e deixou ele aqui com um tutor, né? Uma pessoa que ficou responsável por educá-lo, por prepará-lo para um dia se tornar um imperador, né? Por que que as elites simplesmente não deram um golpe, tiraram esse moleque do governo, encaminharam ele para Portugal para ficar junto com seu pai e não transformaram o Brasil numa república? A gente se pergunta isso por quê? Bom, primeiro, porque o poder do imperador, o poder do império, era legitimado pela Igreja Católica, né? E a Igreja Católica, deixa eu voltar aqui, a Igreja Católica naquela época, né, era uma força importante de aglutinação da sociedade, era um poder. A Igreja Católica na Idade Média ela foi praticamente absoluta, mas na Idade Moderna, né, e na Idade Contemporânea, ela ainda continuou sendo uma força legitimadora dos poderes temporais. O que é o poder temporal? É o poder daqueles que exercem o poder na sociedade, no caso, os imperadores, os reis, os governantes de um modo geral. Todos eles eram, de alguma forma, legitimados pela Igreja Católica. E também era interessante para as elites que o Brasil continuasse monarquista. Então, eles não teriam interesse nenhum, primeiro, por respeito à Igreja Católica, que era a legitimadora do poder imperial, e segundo, pelos seus próprios interesses, eles não tinham interesse nenhum em tirar o imperador, né, em transformar o Brasil numa república, a despeito, vocês lembram do que eu falei na aula passada, né? Todos os outros países que se tornaram independentes aqui na América se transformaram em repúblicas e não em monarquias, com exceção do México durante um breve período lá, mas todos os outros se tornaram repúblicas. O Brasil continuou monárquico ainda durante um bom período até 1889. Esse daí é o José Bonifácio de Andrade e Silva, que ficou responsável por tutorar Dom Pedro II até que ele atingisse a maioridade legal para poder assumir o trono, né? E vocês lembram do José Bonifácio, aquele que foi um dos grandes incentivadores da independência do Brasil, que esteve ao lado de Dom Pedro I ali na proclamação da independência, né? Ele era um membro das elites, uma pessoa de muita influência, de uma família muito influente. Ele estava sempre ali ao redor do imperador. Então, ele acabou ficando com a responsabilidade de ser tutor de Pedro II. A gente vai ver ele mais para frente, aí daqui a pouquinho, na política do período regencial. Bom, a primeira regência, que é a regência trina provisória, ela assumiu durante 4 meses aí, né, abril, maio, junho, julho de 1831, para que se organizasse o governo, para que se organizasse como seria esse período regencial, né? Então assumiram provisoriamente aí o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, um militar, né? E os 3 membros das elites, mais 2 aqui, membros das elites
das elites mais ligadas à produção agrária, aos grandes proprietários de terra, que são os senadores José Joaquim de Campos e Nicolau Campos Vergueiro. Então, esses três governavam juntos, eles formavam uma regência trina provisória. Uma vez organizada a regência trina provisória, aliás, uma vez organizado o governo do Brasil, assumiu uma regência permanente, entre aspas aí, claro que ela não seria eterna, mas tinha o nome de regência trina permanente, que era formado pelo Francisco de Lima e Silva, aquele brigadeiro do Exército, né, um militar renomado, Marquês de Monte Alegre, um membro da elite com título de nobreza aí, né, que apesar de baiano, ele morava em São Paulo e representava os interesses da região sudeste e da região sul. E João Braulio Muniz, que representava os interesses do Nordeste, do Norte e do Nordeste. Grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, membros proeminentes da elite aí. Então, essa regência trina permanente, ela permanece durante 4 anos, 1831 a 1835, quando foi eleita uma regência una, ou seja, um único regente passou a exercer a administração do Império nesse período, que é o padre Antônio Feijó, a regência una de Feijó, então a imagem dele. Logo depois da regência de Feijó, nós vamos ver a regência una de Araújo Lima. Tem aqui um contraponto interessante entre o padre Feijó e o Araújo Lima. Enquanto o padre Feijó tinha um pensamento mais progressista, mas assim, entenda-se progressista o que se podia entender de progressista na época, né? Ele não era nenhum esquerdista, nenhum comunista, nem nada disso, porque nessa época nem existia esse conceito. Mas ele era uma pessoa que, apesar de ser da elite, era um religioso, né? Ele tinha um pensamento mais voltado para a igualdade social. Ele tentou diminuir um pouco das desigualdades sociais. Enquanto o Araújo Lima, ele era mais à direita, ele pensava mais em garantir os privilégios das elites. A gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente com mais detalhes sobre cada uma dessas regências aqui. Mas primeiro, eu gostaria de falar para vocês sobre as revoltas que aconteceram no período regencial. Foi um período bastante conturbado da história do Brasil. Apesar de ser um curto período, aconteceu muita coisa. E muito do que aconteceu durante esse período é cobrado em provas vestibulares, assim como quem foram os regentes. Lógico que não vai perguntar quais eram os membros da regência trina permanente. Não vai cair nenhuma questão desse tipo. Mas vai cair perguntando quais foram as regências que exerceram o poder no Brasil entre o primeiro e segundo reinado. Aí você vai ter que saber que foi 2 regências trinas e 2 regências unas. Beleza? Vamos em frente aqui. Olha que interessante esse mapa que está na tela aí. Bastante interessante a gente observar isso. Ó. O primeiro mapa, de 1821, imediatamente um ano antes da independência do Brasil, ele mostra como era a configuração das províncias. Na época ainda não existiam os estados, né? Eram províncias. Como era a configuração das províncias no Brasil. O Grão-Pará, que era praticamente toda a região norte, Mato Grosso, que englobava Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás, que pegava também o Tocantins, Maranhão, Ceará, Nordeste, Piauí, Pernambuco, que ia até lá embaixo, fazendo fronteira com Minas Gerais, Bahia, né, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. E um detalhe interessante aqui no mapa de 1821 é a província Cisplatina, lembram dela? Lá no extremo sul do país, a província Cisplatina, que mais tarde, no finalzinho aí do primeiro reinado, se torna independente, se transformando no Uruguai. Inclusive, foi um grande fator de desgaste do poder de Dom Pedro I. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só para ver se está tudo ok. Tudo ok, galera? Beleza. De vez em quando eu fico pensando, pô, estou falando sozinho. Mas voltamos lá, então, peraí. Eu estou atento aqui. Beleza. Bom, o segundo mapa
que é um mapa de 1889, ou seja, o ano da proclamação da República, já mostra a configuração um pouco diferente dessas províncias aí, né? Por que eu estou mostrando essas províncias? Para vocês entenderem que, na época, dada a dificuldade de transporte, dificuldade de comunicação e etc., o Brasil ele não era tão unificado como ele é hoje em dia. Então, quando você viajava, por exemplo, você estava lá na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e de repente você viajava de cavalo, de barco, ou do que dava para viajar na época, e chegava até o Grão-Pará, a província do Grão-Pará. Você ia achar que está num país completamente diferente, porque era tudo completamente diferente. Ainda é diferente hoje em dia, mas a gente nota muitas semelhanças. Naquela época era quase 100% diferente, né? Quase que o Grão-Pará era praticamente habitado por indígenas, descendentes de indígenas, os estados do sul também. Quer dizer, observem a província do Mato Grosso. Por que ela tem esse formato? Porque foi através da província do Mato Grosso que os paulistas, os bandeirantes paulistas, fizeram o caminho deles de acesso até a região norte. Então, é mais ou menos o caminho que eles fizeram. Eles foram fundando cidades, fundando vilarejos, etc., que foi formar depois os estados do Mato Grosso, mas vocês podem ver que é um caminho de São Paulo até a região norte, né? É interessante você entender como o Brasil foi se formando, assim, a população brasileira foi se espalhando, suplantando a população indígena que já ocupava esse território e se firmando ali. Bom, dito isto, vamos aqui às revoltas do período regencial. Aconteceram revoltas importantíssimas, né? Algumas revoltas duraram bastante tempo, como, por exemplo, a cabanagem, que durou 5 anos, a balaiada de 1838 a 1841, e a Guerra do Farrapos, que foi a mais longa de todas, durou 10 anos e talvez seja a mais importante desse período aí, porque ela quase criou um país independente, englobando Santa Catarina e Rio Grande do Sul ali. Mas nós vamos falar de cada uma delas daqui a pouco, tá? Bom, o agravamento da situação econômica e o anseio das camadas popular e média por uma maior participação política vão gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas com rigor pelas forças governistas. As forças governistas são as forças do governo das regências, né? Então vamos falar da primeira aí, a cabanagem. Bom, a cabanagem foi uma revolta de caráter separatista que aconteceu no norte do país, no Grão-Pará. E foi logo no iniciozinho do período regencial aí, ó. No início do período regencial, a situação da população pobre do Grão-Pará era péssima. Mestiços e índios viviam na miséria total. Sem trabalho, sem condições adequadas de vida, os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios. Essa situação provocou um sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Então, olha só, o Grão-Pará estava lá em cima. O governo, o centro do governo estava no Rio de Janeiro. Quase não tinha comunicação, quase não se tinha... quase não se sabia o que acontecia na capital do país. Mas eles eram obrigados a pagar impostos, né? E isso revoltou, de certa forma, alguns proprietários rurais, algumas pessoas ali da região, causando essa revolta, né? O Grão-Pará era uma população muito difusa, era formado por uma população muito difusa, assim, eles não tinham uma unidade populacional. Eram índios, negros, pouquíssimos brancos proprietários de terra e alguns estrangeiros, né? Então, essa situação meio, como é que eu posso dizer? Não havia uma unidade, não havia um sentimento de pertencimento na população do Grão-Pará. Então, eles acabaram
se revoltando, tentando separar o Grão-Pará do resto do país, já que a metrópole, a capital não dava atenção para eles mesmos, né? Ó, o governo, óbvio, reagiu quanto a isso, né? Contratou mercenários europeus e, é, depois de 5 anos de combate, conseguiu reprimir a revolta dos cabanos. Aí uma cena de uma batalha em Belém do Pará, né? E aqui um aspecto de, de uma paisagem lá da região norte, né? E umas pessoas pescando de canoa, e era mais ou menos esse o clima que se vivia durante o século XIX lá na região norte. Ainda é um pouco assim hoje, né? E aí uma pintura, né? Provavelmente o pintor estava num navio, ele retratou a cidade de Belém com suas torres, suas igrejas, seus prédios, né? E um mar revolto aí, uma cena lá da época. Indígenas vivendo em cabanas, né? Com costume, vivendo dentro dos costumes próximos do que era o costume nativo antes do descobrimento do Brasil. E aí a gente vai falar da Sabinada, que é uma revolta que aconteceu na Bahia. A Bahia já tinha uma conformação um pouco diferente, lembrando que Salvador havia sido a primeira capital do Brasil, né? Então, na Bahia existia uma classe média rica, uma classe média proprietária de terras, proprietária de muitas riquezas e que subjugava de forma assim bastante violenta a população pobre daquela região, né? Mas a revolta Sabinada, ela não foi deflagrada entre a população pobre, não. Ela foi uma revolta das elites que queriam mais autonomia política com relação ao Rio de Janeiro. E queriam, inclusive, instituir uma espécie de república, um federalismo republicano. O que que é isso? Existe o governo federal, é mais ou menos o que se vive nos Estados Unidos hoje em dia. Existe um governo central, existe um governo federal, mas cada um dos estados dessa federação tem quase que autonomia total com relação à lei, com relação à política e etc. Então, eles queriam um pouco isso aqui para o Brasil e queriam que o governo da Bahia se tornasse um pouco mais independente do governo regencial. Beleza? Então, ela durou 2 anos aí, 1837 e 1838. Aí era na época do Feijó, né, do regente Feijó, ele enviou tropas para reprimir o movimento. Muita violência, né, centenas de casas foram queimadas, etc, etc. O curioso dessa revolta aí é que ela foi muito sangrenta, mais de 2.000 pessoas mortas durante a revolta, mais de 3.000 pessoas presas. Vamos ver a próxima aí. Ah, aqui, olha só. Isso aqui está retratando os revoltosos em frente ao Palácio Rio Branco, em Salvador, durante a revolta da Sabinada. Ainda na Bahia acontece a revolta dos malês. Essa é muito interessante. A revolta dos malês foi um movimento pontual, ou seja, ela durou apenas 2 dias. Mas o curioso dessa revolta são os personagens, aqueles que deflagraram a revolta, que eram os malês, que eram como eram conhecidos os escravos islâmicos. Quer dizer, eles já vieram da África com a religião islâmica, né? E aqui eles continuaram professando a sua religião e sofriam muita discriminação por conta disso, né? E olha só, eles estavam muito satisfeitos, cerca de 1.500 revoltosos estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros. Portanto, tinham como objetivo principal a libertação dos escravos.
Queriam também acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica na Bahia. Então, essa revolta não era uma revolta separatista, ela foi uma revolta nativista, ela queria apenas mudar uma situação interna do país, né? Ao mesmo tempo, eles tinham a intenção de fundar uma república com características seguindo no islamismo, tem uma questão que é bem interessante, que é bem diferente da religião que a gente tem aqui no Brasil. No islamismo existe uma coisa chamada Sharia. A Sharia é uma série de princípios que vão além da vida religiosa do fiel. A Sharia regula todo o comportamento dessa pessoa na sua vida prática, na sua vida pessoal. Então, eles queriam implantar uma república onde a lei fosse a Sharia, uma república islâmica. Existem repúblicas repúblicas não, aliás, existem governos no mundo hoje em dia onde é implantada a Sharia como lei. É o caso da Arábia Saudita, é o caso agora do Afeganistão, né, com o domínio lá do Talibã, é o caso de países como o Paquistão. Alguns países utilizam a Sharia como a sua lei. É uma série de preceitos aí da fé islâmica. Então, essa era o objetivo dos malês quando eclodiu essa revolta. Quer dizer, vocês vão ler depois, eu vou compartilhar a apresentação, vocês vão ler com mais cuidado, mas eles foram denunciados, né, por uma pessoa lá e condenados à pena de morte. Aqui um aspecto do pessoal, dos escravizados, né, em um encontro de dança deles, né, mostrando um pouco do costume deles na época. Vocês podem observar que do lado dessa pessoa que está com um tabuleiro na cabeça, tem um homem usando uma gargalheira. A gargalheira era um instrumento de punição dos escravos que era colocado em volta do pescoço, né, para que eles não pudessem se aproximar de outras pessoas, né, eram uns ferrolhos assim em volta do pescoço. Uma coisa bem cruel mesmo. E aqui, uma pintura da época retratando alguns escravos e mostrando também ao fundo a cidade de Salvador. Fez um barulhinho aí? Professor, foi eu que levantei a mão. Opa, Licença. pois não. O senhor falou que os malês que né, se voltaram, eles receberam punição de morte. Hoje em dia, resta alguma cultura desses negros malês em algum lugar do Brasil ou eles foram extintos nessa época? Eu entendi. Você está me perguntando se existem descendentes desses escravos que até hoje professam a fé islâmica no Brasil, né? Que eu Isso. saiba, não. Todas as comunidades islâmicas que tem no Brasil hoje em dia, até onde eu conheço, são de pessoas que migraram de países onde a religião é islâmica, né, e continuaram professando a sua fé aqui no Brasil. Esses escravos islamizados, na verdade, nem todos eles foram executados na época, não. Somente os líderes da revolta que foram condenados à morte, e os demais foram condenados a degredo na África. Então, eles foram mandados de volta para a África, sofreram punição com açoite, etc., e foram devolvidos para a África. Então, não sobrou muito dessa galera aqui, entendeu? Acabou que os escravos islamizados acabaram por deixar de existir no Brasil a partir desse ponto aí, a partir dessa revolta. Entendi, professor. Beleza. Voltando aqui para a nossa apresentação, vamos para a próxima revolta aqui, que é a Balaiada. A Balaiada aconteceu no Maranhão, entre 1838 e 1841, né? Essa foi uma revolta da população pobre, essa foi um pouco diferente das outras. Quer dizer, foi um pouco parecida com o que aconteceu lá no Grão-Pará. Mas essa revolta foi principalmente contra o domínio dos fazendeiros ricos da região, né? Que
Vocês já viram alguma em filme, novela, aquela situação dos coronéis que dominavam com mão de ferro seus lugares ali? Eles eram os líderes das comunidades e todo mundo tinha que obedecer a eles, etc, etc. Então, era mais ou menos o que acontecia na época. E os balaios eram conhecidos como balaios, aqueles artesãos que viviam fabricando aqueles balaios, né, de palmeira, de folha de palmeira. Então, eles eram os mais pobres, né? E eles acabaram se revoltando contra os domínios e contra a exploração que eles sofriam por conta dos fazendeiros da região aí do Maranhão. Maranhão, Piauí, era tudo meio que misturado ali. Então, fazia fronteira com a outra, então essa revolta acabou atingindo mais do que uma região do Nordeste. Aí está falando que o coronel que foi nomeado governador da província pelo imperador, etc, etc. Vocês vão ver com mais detalhes aí quando eu mandar a apresentação para vocês. Por que que eu estou meio que passando assim? Porque senão não vai dar tempo, a gente vai ficar a noite inteira aqui e tem bastante coisa para falar ainda. Aqui um aspecto de uma batalha, né, de um exército organizado contra a população pobre. Aqui os fabricantes de balaios, que eu falei para vocês no século XIX, né? E como eles trabalhavam. Eu não tenho certeza se isso é uma fotografia ou uma pintura, me parece mais uma fotografia. E aqui, mais um exemplo de representantes da população pobre, esses são negros de ganho. O que são os negros de ganho? O negro de ganho ele era um escravizado que o seu dono colocava para exercer alguma atividade, né? Por exemplo, vender doce, vender fruta, vender, prestar pequenos serviços, por exemplo, fazer limpeza, etc. E para outras pessoas, e esse escravizado recebia um dinheiro e tinha que passar parte desse dinheiro para o seu proprietário. Quer dizer, o proprietário explorava o trabalho feito pelo escravizado, né? Ele não explorava diretamente, ele não botava o escravizado diretamente para trabalhar para ele. Ele botava o escravizado para trabalhar para os outros e ser pago, e ele ficava com a parte desse dinheiro. Isso que caracteriza negro de ganho, escravo de ganho. Isso existia aqui no Rio de Janeiro também, em outras regiões do Brasil. Esses aí, no caso, são do Maranhão. Também participaram da revolta, né, contra a elite na época. Agora, a mais importante desse período, que pelo menos eu considero, é a Guerra dos Farrapos. Por que que ela é muito importante? Porque ela foi verdadeiramente uma revolução, né? O objetivo dos farroupilhas era transformar a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mais especificamente, em uma república independente do resto do país, seria a República Rio-Grandense. E a ideia deles era separar do Brasil, separar a República Rio-Grandense do Brasil e fundi-la com o Uruguai, transformar aquilo tudo num país só. Livre da centralização do poder que era exercido desde o Rio de Janeiro, né? Então, aconteceu na província do Rio Grande do Sul, que na época ainda era São Pedro do Rio Grande do Sul, e durou 10 anos aí dando dor de cabeça ao governo da regência. Eu até vou falar para vocês que esse mapa que está aparecendo para vocês aí está errado. Está aparecendo o mapa anterior, que é o mapa da balaiada, né? Acabou sendo repetido aí no mapa da Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos não aconteceu no Maranhão, ela aconteceu lá no sul do país. Ah, tá. Por isso que eu já tava bem em Porque dúvida agora. tá errado aqui, depois eu vou É, até que eu vi arrumar o isso. mapa lá em cima. Beleza. Bom, nessa revolta aí é que se destaca um personagem que depois vai se tornar importantíssimo na história do Brasil, que é o Duque de Caxias, né?
ele liderou as forças imperiais que foram lá para o Rio Grande do Sul para reprimir esse movimento. Depois, o Duque de Caxias ele vai se consagrar mesmo na Guerra do Paraguai, já durante o Segundo Reinado. A gente vai ver isso numa das próximas aulas aí. Mas, nesse momento, ele já aparece como uma grande liderança militar. Acabou que essa guerra terminou num acordo, né? E aí... E aí algumas benesses do governo central eles receberam, né, com a anistia de dívidas, libertação dos escravos que participaram da Revolução e etc. Assunto importante para estudar para a prova, hein? Aqui tem um pequeno texto, vocês podem ler depois com mais calma, tá? Aqui uma imagem do que seria os farrapos, os farroupilhos, né? E aí com a bandeira do que seria a bandeira da República Rio-Grandense. Bom, agora a gente passa para outra parte da aula, onde a gente vai falar da política durante o período regencial. O que vocês estão vendo na imagem é uma charge, que não é da época, é uma charge contemporânea, mostrando os regentes, né, da primeira regência, com o Dom Pedro, ainda criança, sentado no trono do Império. Olha só, é muito confusa essa parte dos grupos políticos que exerciam o poder durante o Império, porque eles vão mudando. Inicia-se 3 grupos políticos, que depois se fundem em 2 grupos políticos, mas eles acabam tendo pensamento meio parecido, né? Vamos ler o texto rapidinho aqui, ó. Na fase histórica brasileira conhecida como período regencial, que vai de 1831 a 1840, existiam vários grupos políticos que disputavam o poder, pois após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil ficou sem imperador e foi governado por regentes. Entre eles, os principais eram os restauradores, que eram conhecidos como caramurus, os moderados, que eram conhecidos como chimangos, e os exaltados, que eram conhecidos como os farroupilhas. Bom, a diferença de um para o outro. Os restauradores, o nome já diz, eles tinham interesse em restaurar o império da forma como era anteriormente, trazer de volta Dom Pedro I e Dom Pedro I voltar a governar o Brasil, né, preservando os interesses das elites dos quais eles eram representantes. Os moderados, que representavam as camadas médias da população, eles eram monarquistas também, né? Eles queriam manter o poder do império, o poder imperial, mas eles já queriam, ao mesmo tempo, manter o poder imperial, mas limitar o poder imperial, criar quase que uma república, aliás, quase que uma monarquia parlamentarista no Brasil. E já os farroupilhas, eles eram os mais revolucionários, eles queriam mesmo, se não abdicar do império, tirar o império e implantar uma república, pelo menos que esse imperador fosse submetido ao poder do parlamento. Então, o imperador só poderia tomar alguma decisão respaldado pelo parlamento. Essa era a ideia dos exaltados, liberais exaltados. Mas lembrando, mesmo esses mais exaltados, eles não podem ser considerados revolucionários de esquerda, como a gente tem a ideia hoje em dia, não. Eles eram liberais, ou seja, eles queriam igualdade para o grupo deles. Eles não pensavam em igualdade para os demais grupos. Era diferente. Tá? Eu vou explicar isso com mais cuidado daqui a pouquinho. Ó, os restauradores, a principal proposta deles era o retorno do Dom Pedro I para o poder, defendiam um sistema econômico baseado no liberalismo clássico, né, ou seja, total liberdade para a economia. Tem gente com ideia assim até hoje por aí, né? Era composto principalmente por militares e comerciantes originários de Portugal. O principal representante desse grupo de restauradores aí é o nosso conhecido aí José Bonifácio, aquele mesmo que participou da independência do Brasil
e que hoje em dia é o patrono da independência, e aquele mesmo que ficou como tutor de Dom Pedro II antes da maioridade. Os moderados, os chimangos, né, eles eram contrários à ampliação da participação política no Brasil. Eles defendiam que o voto continuasse a ser limitado de acordo com a renda das pessoas, ou seja, nem todo mundo poderia votar, só aquele que ganhasse tantos mil réis por mês ali que poderia exercer o direito do voto. Uma forma de excluir os interesses dos mais pobres da política, né? Eram formados principalmente por grupos da elite agrária brasileira, os grandes fazendeiros, eram favoráveis à continuidade do regime e defendiam a manutenção do sistema econômico baseado nas grandes propriedades rurais, no trabalho escravo e na produção voltada para as exportações. Era a classe média da época, né? E agora um dos principais representantes dessa classe aí era o padre Feijó, aquele mesmo que havia exercido a primeira regência una, padre Diogo Antônio Feijó. Aqui, interessante, isso aqui é um selo que saiu tempos atrás com a imagem do padre Feijó. Bom, os exaltados, que eram conhecidos também como jurujubas ou farroupilhas, né, era formada principalmente por funcionários públicos, jornalistas, profissionais liberais. Eles eram os mais progressistas desses grupos aí. Eles eram favoráveis à industrialização do Brasil, lembrando que desde o governo de Dom João VI aqui, era proibido a implantação de indústrias, né? Isso só vai mudar depois, quando o Barão de Mauá é autorizado a implantar a primeira indústria, que é um estaleiro naval, isso já no segundo reinado, né? Eles defendiam que o voto deveria ser para todas as pessoas, eles defendiam também mais autonomia para as províncias, né? Que o governo geral não interferisse tanto no governo das províncias, né? E que acabasse o poder moderador. Lembra do poder moderador, que era a palavra final que o imperador tinha sobre todas as questões, que foi colocada pela Constituição lá do Dom Pedro I? Então, eles eram contra, eles queriam que isso acabasse. E eram favoráveis a... Aí está colocado assim, medidas econômicas que pudessem ajudar as camadas mais pobres, mas o que eles defendiam era projetos de inclusão social, né? Das pessoas terem pelo menos o mínimo para sobreviver, que as rendas fossem melhor distribuídas pelo país. Isso para a época, né? Eles deviam ser chamados de petista lá nas reuniões do parlamento, né? Comunista, esquerdista. Comunista, isso nem existia, esse anacronismo. Um dos principais representantes desse movimento era o Cipriano Barata. Tá aí ele na pintura com um raminho de café na mão, já demonstrando que ele era um proprietário rural também, né? Ele era jornalista, então o jornal numa mão e o café na outra. Interessante. Bom, durante a regência trina, o Brasil, nessa época, por isso que eu falei no início que isso daí foi... O período regencial, ele foi um período em que o Brasil começou a se encaminhar porque ele seria no segundo reinado e porque ia se consolidar depois na República. Então, começa a surgir a organização, como é que eu posso dizer? A organização política e social do país. Começam a surgir as primeiras leis, né? Nas primeiras leis existia a Constituição, mas não existiam leis específicas. Por exemplo, em 1832, cria-se o Código do Processo Criminal, né? Entre muitas determinações, ele ampliou os poderes dos juízes de paz e, além disso, determinou o uso do júri no julgamento de crimes mais graves e criou o habeas corpus, que a gente ouve falar tanto na imprensa aí, né? Um mecanismo jurídico que permite ao réu responder por seu crime em liberdade. Isso aqui não está muito preciso, não, porque o habeas corpus não foi inventado nessa ocasião. O habeas corpus já é
um instrumento jurídico que existe desde 1215, quando foi criado na Inglaterra, né? Então, é um mecanismo jurídico que surgiu lá na Inglaterra em 1200 e pouco, ainda na Idade Média, e foi implantado aqui no Brasil em 1832, junto ao Código do Processo Criminal. Foi criada a Guarda Nacional, em 1831, né, que possibilitou aos cidadãos formar um corpo armado para conter excessos governamentais e as rebeliões que pudessem acontecer. Era um serviço de guarda para defender o contrato social, para defender as leis do Brasil, mesmo contra o próprio governo, né? Era composta por todos os cidadãos que tinham direito ao voto entre 21 e 60 anos. Lembrando que os cidadãos que tinham direito ao voto eram aqueles que ganhavam de tantos mil réis para cima. Então, não era qualquer pessoa que podia fazer parte da Guarda Nacional. E lembrando também, mesmo a gente falando desses grupos políticos aí, mesmo pensando que existiam grupos progressistas e tal, progressista entre aspas, tá? Porque eles não abriam mão, por exemplo, eles não abriam mão dos benefícios dos grandes proprietários rurais, e eles também não abriam mão do trabalho escravo. Então, no fim, todos eles acabavam defendendo a mesma coisa, acabavam defendendo os privilégios que já eram consolidados no país afora aí. Isso aqui é uma imagem de um tribunal da época, né? Como se organizava um tribunal, que é mais ou menos parecido assim com isso aí até hoje. Até pouco tempo atrás eles ainda usavam essas peruquinhas brancas imitando lá a Inglaterra. Aqui uma imagem mostrando os soldados da Guarda Nacional, uma pintura, né, com a bandeira do Império ao fundo. E aí uma charge falando sobre aquela questão que eu acabei de mencionar a respeito do que é um cidadão. Aqui você vê uma pessoa de roupas simples, né? Camiseta, bermuda e chinelo de dedo, reclamando com o juiz, dizendo que é um cidadão brasileiro. Aí o juiz retrucando: ninguém é cidadão ganhando só 80 mil réis, fora daqui. Quer dizer, ele era cidadão desde que ele ganhasse mais do que isso, né? Eu acho que era 100 mil réis, me parece, o limite. Agora, uma das mais importantes realizações do período, que é o Ato Adicional de 1834. O que é um ato adicional? Ele pode ser considerado uma emenda constitucional. Eles pegaram e fizeram uma revisão da Constituição que havia sido implantada lá pelo Dom Pedro I e acrescentaram diversos elementos, que a gente vai ver mais para frente aqui, ó. A decisão mais importante tomada nesse período foi a aprovação do ato adicional em 1834. Esse ato foi considerado uma vitória dos liberais exaltados, pois promoveu uma série de emendas na Constituição de 1824 e concedeu maior autonomia para as províncias brasileiras. O ato adicional, alguns historiadores consideram que ele foi meio que como se o Brasil tivesse se tornado uma república, com as províncias formando uma federação, né? O poder moderador não teria validade para os regentes, né? Ele só voltaria a ter validade quando o imperador assumisse o trono. Então, o poder moderador foi abolido nesse período, né? O Conselho de Estado, que eram aqueles que eram os conselheiros diretos do imperador, seria abolido, né? E surgiram o que se tornou o embrião das assembleias legislativas nos estados, as assembleias provinciais. Cada província tinha lá a sua assembleia com os deputados que discutiam as legislações locais. Por que isso? O princípio dessas assembleias são o que eram conhecido como as câmaras municipais. As câmaras municipais eram espaços onde a comunidade do local discutia as principais leis que iam impactar aquela comunidade ali. Então, eles tinham
eles tinham autonomia para criar leis locais, impostos locais, nomear, demitir funcionários públicos, né? Essas assembleias profissionais provinciais, elas eram como governos locais. Lógico que deviam obediência à Constituição e deviam obediência ao governo central, mas deu uma certa autonomia às províncias, né? A delegação de maiores poderes para as províncias locais fortaleceu as disputas políticas, e isso contribuiu consideravelmente para uma série de rebeliões provinciais, essas rebeliões que a gente acabou de ver na primeira parte da aula. Isso não seria possível se as províncias não tivessem tanta autonomia e não fossem também tão distantes do governo central que ficava no Rio de Janeiro, né? Aqui a gente vai falar um pouco das regências unas, que foram efetivamente os governos exercidos por uma pessoa só antes do imperador assumir o poder. A primeira regência é a regência una do Padre Feijó. Aí a gente vê uma charge onde o maestro entrega a batuta do país, por assim dizer, tem o símbolo do império ali naquele cavalete ali, né? Entrega a batuta para que ele possa reger o país. Bom, em 1834, quando é aprovado o ato adicional, termina o mandato da regência trina, né? Da regência trina permanente e é substituída por uma regência una. A escolha do representante da regência brasileira foi feita em eleições que definiram o Padre Feijó como primeiro regente do Brasil. O Padre Feijó manteve-se na função até 1837, quando renunciou ao cargo, forçando novas eleições. Ele renunciou ao cargo por questões de saúde, né? E também porque, lembra que eu falei no início que ele tinha umas ideias um pouco progressistas? Então, isso causou muita reação por parte das elites. Então, ele estava sofrendo muita pressão também na época. Acaba que o Padre Feijó exerceu o poder durante esse período aí. Logo depois assume Pedro de Araújo Lima também em eleições para exercer a segunda regência una. Esse Pedro, ele tinha um perfil bastante diferente do Padre Feijó. As novas eleições determinaram a vitória de Pedro de Araújo Lima como segundo e último regente. Durante o período da regência de Araújo Lima, aconteceu o conhecido regresso, que caracterizou o crescimento da ala dos conservadores na política brasileira. Qualquer semelhança com o que a gente está vivendo hoje em dia é mera coincidência, tá? Com isso, algumas medidas em vigor, como a descentralização do poder, foram revertidas, ou seja, ele começou a interferir mais no governo das províncias, né? E nesse período das regências unas, consolidou-se uma modificação importante no quadro da política brasileira. Os grupos políticos, que antes eram inúmeros grupos, e aqueles três principais que eu falei para vocês, né, que eram os restauradores, né, os liberais exaltados, eles acabaram se tornando dois grupos só, liberais e conservadores. O primeiro era formado pela mescla dos moderados e exaltados, e o segundo era formado por moderados e restauradores, ou seja, formou um grupo de conservadores mais à direita, né, e um grupo de liberais mais à esquerda. E aqui eu trouxe uma charge mostrando que no fundo, eles eram a mesma coisa, olha só. Um conservador e um liberal fazendo um casamento aí na política brasileira e dizendo nada de mexer na grande propriedade e nem no trabalho escravo, ou seja, as elites que sempre tiveram privilégios desde lá do período colonial iam continuar tendo. E ninguém ia questionar, né? Apesar do nome liberal da ideia de liberdade, eles eram a favor do trabalho escravo. Olha que contradição. Eu já falei para vocês que, na aula passada, inclusive eu falei isso, que a gente obviamente não pode julgar uma pessoa do século XIX com a cabeça aqui do século XXI. Mas
não deixa de ser uma contradição o cara se denominar liberal, né, ser a favor da liberdade econômica, mas não ser a favor da liberdade pessoal de uma pessoa escravizada, de uma pessoa mantida sob um regime desumano de escravidão. Isso é liberal, tipo assim, quando é do interesse dele, né? Exatamente. Isso é liberal quando aquilo significa algum Favorável, né? benefício para ele. É verdade. Perfeito. Aí, durante a regência de Araújo Lima, é que as revoltas começam a ser reprimidas com maior brutalidade, né? A cabanagem, que deixou mais de 30 mil pessoas mortas, a baleada, onde morreram mais de 12 mil. A centralização política ocorreu nesse período a partir da lei interpretativa do ato adicional decretado em 1840. Essa lei interpretativa era uma forma de tentar diminuir aquelas conquistas progressistas que o ato adicional representou. É uma maneira de voltar atrás. Hoje em dia, existe muita gente que questiona a Constituição de 1888. Ah, aquela Constituição lá é comunista, que queria transformar o Brasil num país comunista. Mais ou menos isso aí que aconteceu na época. Não, aquele ato adicional lá era coisa de comunista, vamos fazer uma lei aqui para diminuir aqueles direitos que foram conquistados. Né? E aí, com a ascensão dos conservadores, a partir da regência do Araújo Lima, começa uma forçação de barra por parte dos liberais, lembrando que, apesar deles estarem casadinhos aqui, porque existiam ideias que eles defendiam, mesmas ideias que os dois grupos defendiam, eles divergiam em se tratando de exercício do poder, né? Então, para poder minar o poder dos conservadores, que representados pelo Araújo Lima estavam com o poder na mão, os liberais começaram a defender que o Dom Pedro II precisava assumir o trono, mesmo ele não tendo ainda 18 anos de idade completo, né? Acabou que esse discurso foi comprado pela elite econômica do país. O que era a elite econômica? Os grandes proprietários de terra, os grandes especuladores financeiros que já estavam colocando a manguinha de fora nessa época aí, né? Aqueles que detinham o poder econômico, a elite política e econômica do país começou a comprar essa ideia. E aí aconteceu um evento que ficou conhecido como golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Em 1840, o parlamento aprova a coroação de Dom Pedro, mesmo ele estando com 14 anos de idade. E aos 14 anos de idade, quando Dom Pedro II sobe ao poder, inicia-se então o segundo reinado. O segundo reinado vai ser o assunto da nossa próxima aula. Aqui nós temos as imagens aí da coroação de Dom Pedro II, né, ele com 14 anos, e olha só quem está coroando o imperador. Lembra que eu falei lá no início? São cardeais da Igreja Católica, ou seja, o poder do império é legitimado pelo poder da Igreja Católica. Lembrando que o rei só é rei segundo a base filosófica para monarquia, o poder do rei foi instituído diretamente por Deus. Então, nada mais justo que o representante direto de Deus na Terra, que é a igreja, ser a fiadora do poder imperial. Então, quem está coroando o imperador aí é um cardeal. Aqui, o Dom Pedro II, né, com seus 14 anos já com as roupas de imperador, lembrando que ele havia sido preparado para isso desde os 5 anos de idade pelo José Bonifácio lá. Aqui do lado do imperador, nessa espécie de pedestal aí, está o barrete frígio, que é uma espécie de gorro que era usado pelos revolucionários durante a Revolução Francesa, que representa que, apesar do imperador, né, apesar dele representar o poder imperial, esse poder vai ser exercido também com a participação dos liberais. E aí,
uma descrição do que seria do que foi o golpe da maioridade. De acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria a sua maioridade quando completasse 18 anos. Foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a Campanha da Maioridade, um movimento que defendia a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com menos de 15 anos, estava preparado para assumir o governo do Brasil. O Partido Liberal apresentou um projeto para antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro II como maior de idade, mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações e recebendo apoio do povo. Com toda essa pressão popular, em meados de 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos ainda incompletos, dando início ao segundo reinado, e que vai de 1840 até 1889, com a proclamação da República. Por isso que a gente tem imagens de Dom Pedro II em várias fases da vida dele, porque olha só, ele foi imperador aí durante 49 anos, né? Uma vida praticamente, olha só. Aqui nós temos o Dom Pedro criança, na época da abdicação de seu pai, né? O Dom Pedro, quando ele assumiu o trono com 14 anos, o Dom Pedro já adulto, jovem adulto, e o Dom Pedro, que é a imagem mais conhecida dele, a imagem mais clássica dele, ele já um senhor de idade, interessado em ciência, com ideias progressistas, uma pessoa assim, muito bem educada, muito bem instruída, né? E dizem os cronistas da época, né, da história da época, dizem que ele era uma pessoa muito fácil de lidar, assim, uma pessoa muito generosa no trato pessoal com as pessoas, assim, muito gentil, etc., né? Mas lembrando que ele comandava um regime que, apesar de tudo, mantinha o trabalho escravo, mantinha as desigualdades, né? Mantinha os privilégios das elites. Ou seja, era boa gente até uma certa medida aí. Essa novela Bom, da Globo gente, das 6, pessoa tá retratando, né, o segundo reinado, né, do Dom Pedro II. Assim, bem romantizado, né? Mas é o Dom Pedro II que é retratado nos tempos do imperador. então, eu não acompanho, mas já me falaram que é dessa época, né? Bom, geralmente quando se faz uma obra de dramaturgia, não só novela, mas filmes também, muito dos fatos históricos são retratados ali de forma idealizada, né? Não exatamente com a precisão histórica, até porque um filme mostrando o dia a dia do que seria o dia a dia do que seria a vida no Brasil daquela época seria uma coisa muito chata, muito enfadonha de se ver, porque é interessante para quem é historiador, né? Agora, tem uma série, eu não sei se vocês vão conseguir localizar isso, porque ela tem no YouTube, no canal da Fundação Sesgran Rio, uma série que mostra a vida no Império Brasileiro. Eu não estou me recordando o nome agora. Ela tem na Amazon Prime, né? Mas você também consegue assistir no canal do YouTube da Fundação Sesgran Rio. Inclusive, o canal da Fundação Sesgran Rio é muito legal, porque não tem lá vídeo aula nem nada disso, não. São vídeos geralmente mostrando, por exemplo, eles visitam um lugar histórico, aí o cara fala tudo a respeito daquele lugar, o que aconteceu ali, eles visitam engenhos de cana antigos, mas essa série, ela é uma série com atores representando os personagens da história do Brasil. Muito legal, muito bem escrita, muito bem feita. Vale a pena para quem tiver curiosidade assistir. E essa novela aí, apesar de eu não ter assistido, né, é interessante também, pelo menos para você ter uma ideia de como era o figurino da época ali, como é que eram alguns dos costumes, é interessante para ver, sim. Eu não assisto, né, Não tenho constantemente, mas preconceito com. algumas. Desculpa interromper, professor. Algumas partes que eu já vi bate muito bem com o senhor falou dessa ideia progressista dele. Ele almejava, né, a liberdade dos escravos, ele com a. Ih, esqueci o nome dela.
A esposa dele. Princesa Isabel? Ah, com a esposa dele. A Isabel é a filha dele, né? Isabel é filha, isso. Aí Exatamente. isso é bem revolucionário mesmo, né? De extinguir a escravidão, de, né, querer algo A bem esposa dele, acho que era avançado. Tereza Cristina, não era isso? Eu acho que eu esqueci. Leopoldina era do Dom Pedro I. Eu sempre confundo essas aí. Mas então, é interessante você ver. O Dom Pedro II, inclusive, ele era muito interessado em ciência, muito, principalmente interessado. Vivia-se uma época, na época, vivia-se uma moda da egiptologia, né? Todo mundo era fascinado com o Egito, porque havia feito descoberta lá no finalzinho ali do século XIX. Muitas descobertas importantes no Egito. Eu não sei se a descoberta do túmulo do Tutankhamon é dessa época, do Tutankhamon foi nessa época ou se foi um pouco depois, mas vivia essa época da egiptologia. Então, o Dom Pedro II ganhou de presente do governo do Egito várias múmias que ele trouxe para o Brasil, sarcófagos com múmias, e essas múmias estavam no Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo, né? E perdeu-se esse. Ele tinha, inclusive, a múmia de um faraó menos importante do Egito, do governo do Egito. Ele era muito interessado em ciência, ele era interessado em tecnologia, ele foi um dos primeiros a trazer um telefone para o Brasil, né, telégrafo, esse tipo de coisa, ele curtia muito. Ele vivia bastante tempo na Europa, né, lógico, ele era o imperador do Brasil, mas sempre que possível ele estava na Europa, em Paris, em Londres, tendo contato com as principais inovações aí do campo da ciência. Era um cara que, tipo assim, seria um cara legal para sentar e tomar um café e trocar uma ideia em algum momento desse. Parecia ser um cara muito inteligente. Mas a gente vai falar especificamente do governo do Dom Pedro II na nossa próxima aula, que a nossa próxima aula é sobre o segundo reinado especificamente. E aí a gente vai ver que o Dom Pedro II pegou algumas rabudas também aí no período dele, né? Algumas revoltas, algumas tentativas de golpe e o golpe final, que foi o golpe militar que instituiu a República Brasileira. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula aí. Eu vou compartilhar com vocês, vou colocar lá no Classroom, mas também vou mandar para o grupo do WhatsApp essa apresentação de hoje, para vocês darem uma passada nela com maior detalhe, porque na aula a gente acaba indo muito rápido. Inclusive, eu já até extrapolei meu tempo aqui em 15 minutos, tá? Então, eu vou encerrando por aqui, vou liberar vocês para vocês poderem descansar, e assim que vocês tiverem oportunidade, deem uma olhada com calma na apresentação. Se tiver qualquer dúvida, estou sempre à disposição, pode perguntar lá no Zap, tá ok? Pode mandar mensagem direto para mim, sem problema nenhum. Eu estou à disposição. E até uma Obrigada, próxima professor. aula. Mês que vem a Beleza, gente se encontra de novo. beleza. Foi show de bola. Valeu mesmo. Talvez ainda esse mês eu encontre vocês, porque eu acho que eu vou participar da aula de História Geral aí com a professora Patrícia. Ainda vou conversar isso com ela. Beleza. Falou? E eu quero isso mais aí para o mês de novembro, outubro, novembro, final de outubro, novembro, trazer um professor amigo meu para a gente bater um papo sobre história do Brasil aqui. Um professor que também é podcaster, que é o professor Vitor Soares. Eu não sei se vocês conhecem ele tem dois podcasts. Um é o História em Meia Hora, que ele conta para você um fato de história em 30 minutos, e você aprende algo novo de história em 30 minutos. E o História para os Brother, que é ele conversando com um cara, com um amigo dele que não sabe nada de história, e ele explicando para esse amigo dele. Esse é mais voltado para humor, assim, mas é legal que você aprende muito também. E aí eu convidei ele para participar de uma aula de história do Brasil com a gente, ele topou, falou, pô, cara, pode marcar o dia que eu vou estar lá com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Depois eu vou colocar no grupo também o link para os dois podcasts dele para quem quiser conhecer. Falou? Então, Falou, valeu. professor. Ficamos assim. Valeu, Até a pessoal. próxima aula Obrigadão. aí. Valeu. Tchau, Obrigada. professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Até a próxima. Até a próxima.